O mistério por trás da morte de um herói. 14 de dezembro de 2010. Na imensidão sombria do deserto do Arizona, sob um manto de estrelas indiferentes, uma tragédia que abalaria os alicerces do poder nos Estados Unidos se desenrolava. A noite era uma tela de silêncio quebrada apenas pelo sussurro do vento, enquanto um grupo de elite da patrulha da fronteira dos Emaua se escondia entre as sombras em uma emboscada silenciosa. Seu objetivo, os Herip Crew, bandos armados que, disfarçados de autoridades, aterrorizavam o deserto, assaltando carregamentos de droga com uma brutalidade calculada. Entre os valentes agentes que enfrentavam a escuridão daquela noite, estava Brian Terry, um veterano calejado em 1000 batalhas, com a experiência gravada em cada linha de seu rosto. Acostumado às missões de vigilância e às intermináveis noites na penumbra, Brian fazia o que melhor sabia fazer: proteger a fronteira americana, essa linha tênue que separava a lei do caos. A tensa calma da noite se quebrou abruptamente. De repente, Brian e seus companheiros detectaram movimento. Sombras furtivas deslizavam na escuridão. Rapidamente, identificaram um grupo de 5 homens, todos fortemente armados com fuzis AK-47. Os agentes deram a ordem de parar, exigindo que baixassem suas armas. Mas o destino, cruel e caprichoso, tinha outros planos. Os homens armados não apenas ignoraram a ordem, mas abriram fogo imediatamente contra os agentes da patrulha da fronteira. A rajada de tiros ressoou no deserto, quebrando a quietude da noite. Em um instante, a figura de Brian Terry desabou. Uma bala de AK-47 havia encontrado seu alvo, perfurando a vida de um herói. Seus colegas, chocados mas decididos, tentaram socorrê-lo enquanto respondiam ao fogo, mas já era tarde demais. Brian Terry, com apenas 40 anos de idade, havia caído no cumprimento de seu dever, de um cartel a um escândalo de Estado. O que ninguém podia imaginar naquele momento, o que transformaria um trágico incidente em um escândalo de proporções inimagináveis, era a origem da arma que ceifou a vida de Brian Terry. Não provinha de um cartel de drogas ou de uma rede de traficantes internacional. Não. Esta arma, este fuzil AK-47, havia viajado diretamente dos Estados Unidos. Pertencia a um lote de armamento muito peculiar, vinculado a uma operação secreta do governo americano. Em teoria, esta arma jamais deveria ter terminado nas mãos de criminosos, e muito menos no meio do deserto do Arizona. Mas lá estava, uma prova tangível de uma verdade incômoda, uma testemunha muda de uma traição insondável. Sua descoberta mudou absolutamente tudo. O que deveria ter sido um simples incidente trágico se transformou em um escândalo de Estado que atingiu as mais altas esferas do poder americano, chegando inclusive ao próprio presidente Barack Obama. Mas, como uma simples arma pôde desencadear tal maremoto político? O que era exatamente essa misteriosa operação secreta americana? E, o mais inquietante, por que e como esse escândalo foi silenciado a ponto de hoje quase ninguém se lembrar dele? Para entender a magnitude desta história, devemos viajar no tempo e nos aprofundar nos meandros de uma operação que ainda ressoa nos corredores do poder, a Operação Rápido e Furioso. Uma guerra invisível. Se pensarmos nas palavras George Bush e guerra, é provável que nossa mente evoque imagens de terrorismo, Afeganistão ou invasões baseadas em provas falsas que desestabilizaram o Oriente Médio e cobraram a vida de milhões de pessoas. Sim, todas essas respostas estão corretas, mas há um conflito crucial, um que é travado a poucos passos da fronteira americana, que frequentemente é esquecido: a guerra contra os cartéis mexicanos. Há décadas, a fronteira entre os Estados Unidos e o México é muito mais do que uma simples linha em um mapa. É uma zona de alta sensibilidade, transformada no principal ponto de entrada para as drogas que inundam as ruas americanas, gerando bilhões de dólares anuais para os cartéis mexicanos.
Mas além de drogas e dinheiro também fluem armas. Milhares de armas, em sua maioria americanas, cruzam a fronteira a cada ano, terminando nas mãos dos cartéis e alimentando tiroteios sangrentos. Diante dessa situação alarmante, o governo americano tentou reagir. Reforçaram os controles fronteiriços, implementaram patrulhas de vigilância e tentaram desmantelar os cartéis. Mas não foi suficiente. Drogas, dinheiro e, sobretudo, armas continuaram a cruzar a fronteira de forma inexorável a cada ano. Uma nova estratégia para uma guerra implacável. Assim chegamos ao ano de 2005, em plena metade do segundo mandato do presidente George W. Bush. Naquele momento, o governo americano estava desesperado para pôr fim à sua guerra contra os cartéis mexicanos. Reconheciam que os métodos tradicionais, como os controles fronteiriços e as patrulhas de vigilância, não eram suficientemente eficazes. Precisavam de algo mais. Uma estratégia diferente para deter o implacável tráfico na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Aqui é onde entra em jogo uma entidade crucial em nossa história. A ATF, Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. Esta agência federal americana tem como missão principal fazer cumprir as leis relacionadas com o tabaco, o álcool e, sobretudo, as armas de fogo, combatendo os tráficos ilícitos associados. E assim, em 2005, diante do fluxo massivo de armas e drogas que cruzavam a fronteira ano após ano, a ATF decidiu tentar algo novo, um método inédito para frear o tráfico de armas para o México e, desta maneira, enfraquecer e até mesmo desmantelar completamente os cartéis. O que aconteceu a seguir e como esta audaz estratégia se entrelaçou com a morte de Brian Terry é uma história que ainda hoje merece ser contada e lembrada. Assim começa o que se conhece como a Operação Gun Runner. Permitam-me explicar. É bastante simples. Antes de Gun Runner, a ATF utilizava um método da velha escola, pouco eficaz, para combater o tráfico de armas. Basicamente, seus agentes vigiavam os pontos de cruzamento, realizavam inspeções aleatórias e confiscavam as armas encontradas nas fronteiras. Na realidade, era apenas uma gota no oceano. O tráfico continuava sem cessar, os cartéis se armavam cada vez mais, e o que é pior, os tiroteios se multiplicavam. Mas com a Operação Gun Runner, a ATF decidiu mudar de tática. A agência já não se contentaria em prender alguns poucos traficantes isolados. Agora, o objetivo era desmantelar diretamente toda a rede de tráfico. Para isso, a ATF se concentraria nos compradores de palha. Esses indivíduos são pagos pelos cartéis para comprar legalmente armas nos Estados Unidos e depois levá-las para o México de forma discreta. A meta era simples: vigiar e até mesmo prender esses compradores de palha para obter informações sobre os cartéis e, potencialmente, chegar até os líderes do tráfico. No papel, a Operação Gun Runner parecia promissora. Por que não? No entanto, na prática, os resultados foram bastante mistos. Sim, a ATF conseguiu deter alguns compradores de palha, mas a agência lutava para obter resultados concretos. O gigantesco fluxo de armas entre os Estados Unidos e o México continuava sendo um desafio monumental. A chegada de Obama e a pressão na ATF, janeiro de 2009. Um acontecimento crucial estava prestes a mudar o destino da Operação Gun Runner e da ATF. A chegada de Barack Obama à Casa Branca em janeiro de 2009. Quando Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, muitas coisas mudaram no país. Chegou com novas equipes, novos objetivos e um desejo palpável de romper com os métodos do passado. E entre as grandes missões que Obama havia estabelecido estava a vontade de resolver de uma vez por todas a questão do tráfico entre os Estados Unidos e o México. Compreenderão, então, que com este novo presidente, a ATF se encontrou sob uma pressão imensa. A agência federal sabia que o novo governo queria resultados concretos e, sobretudo, resultados imediatos.
As operações realizadas pela ATF, como Gun Runner, não estavam dando a satisfação esperada, e seria preciso muito mais para combater o tráfico de armas. É a partir deste momento que tudo começaria a sair do controle. Uma nova estratégia, risco incalculável. Naquele dia, o novo procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, David Ogden, ofereceu uma coletiva de imprensa. Seu propósito, explicar aos jornalistas seu plano para assegurar a fronteira com o México. Com estas declarações, a pressão sobre os ombros da ATF se tornou imensa. A agência recebeu mais recursos financeiros e mais pessoal, mas sabia que teria que justificar essa confiança. Especialmente porque, como mencionamos, a ATF tinha dificuldades para obter resultados concretos, sobretudo com a Operação Gun Runner. Portanto, teriam que redobrar esforços para satisfazer este novo governo, tão intransigente. Foi por isso que, durante o ano de 2009, a ATF buscou desesperadamente novas soluções, uma ideia inovadora, um plano, algo que finalmente fizesse a diferença na luta contra o tráfico de armas entre os Estados Unidos e o México. E foi então que a ATF teve uma ideia. Uma ideia que, no papel, poderia parecer revolucionária. Eles a chamaram de gun walking. Permitam-me explicar. É bastante simples. Como detalhei anteriormente com a Operação Gun Runner, as autoridades americanas e a ATF se concentraram nos compradores de palha, aquelas pessoas que vinham do México para comprar armas nos Estados Unidos e depois retornavam ao seu país para entregá-las aos cartéis. Com Gun Runner, quando um comprador de palha era identificado, geralmente era preso, encarcerado e interrogado. Mas agora a ATF queria usar um novo método, o gun walking. Não se tratava mais apenas de identificar e prender os compradores de palha. Não, agora o objetivo era deixá-los comprar suas armas sem intervir. Sim, vocês ouviram bem, deixá-los comprar suas armas em total liberdade. No entanto, uma vez que comprassem as armas, a ATF colocaria esses compradores de palha sob vigilância para seguir seu rastro e ver para onde iam as armas compradas nos Estados Unidos. A ambição final era que essas armas terminassem nas mãos dos maiores cartéis mexicanos, para poder desmantelá-los de cima. Não queriam mais simplesmente fazer casos contra os compradores de palha, pessoas que compram armas de fogo não para seu uso pessoal, mas para outros, mas sim construir casos maiores para desmantelar organizações de narcotráfico ou cartéis completos. Este enfoque, audaz e arriscado, buscava um prêmio maior, mas carregava consigo um perigo incalculável. Poderia esta tática, esta aposta desesperada, realmente inclinar a balança na guerra contra o narcotráfico? Ou desataria uma tempestade de consequências inesperadas? A resposta, tragicamente, se revelaria no deserto do Arizona. Aqui está, o gun walking. Deixar que os compradores de palha armados circulem livremente, colocá-los sob vigilância e potencialmente desmantelar cartéis. Admito, no papel, este plano parece bastante precário e, sobretudo, extremamente arriscado. A probabilidade de que alguns compradores de palha escapem à vigilância da ATF e desapareçam na natureza com essas armas é, francamente, bastante alta. Mas não para a ATF, que considerava o gun walking uma genialidade e, a partir do outono de 2009, decidiu pôr seu plano em prática. Esta audaz iniciativa se tornou um subprojeto da Operação Gun Runner e, inclusive, recebeu seu próprio nome, a Operação Fast and Furious. A Operação Fast and Furious começou de maneira bastante discreta. Tudo se iniciou em Phoenix, Arizona, com apenas um punhado de agentes da ATF designados a esta missão. Seu trabalho? Vigiar todas as armarias da cidade, identificar os compradores de palha e colocá-los sob vigilância. Mas uma advertência crucial: sob nenhuma circunstância deveriam prendê-los. No entanto, os problemas não tardaram a aparecer. Já no final de 2009,
Agentes da ATF que trabalhavam no México, sem conhecimento da existência de Fast and Furious, começaram a notar coisas bastante estranhas nas cenas do crime. Encontravam uma grande quantidade de armas americanas, o que não era novidade. Mas ao verificar os números de série, descobriram que a maioria das armas estava vinculada a compras recentes realizadas em Phoenix, Arizona. Para esses agentes no México, era incompreensível. Como era possível que armas vendidas fazia apenas algumas semanas nos Estados Unidos já estivessem em cenas de crimes mexicanos? Esses agentes da ATF no México tentaram contatar seus colegas no Arizona para entender o que estava acontecendo. Por que tantas armas vendidas em Phoenix terminavam no México? Havia motivos para se preocupar? A resposta dos responsáveis da ATF foi que tudo estava bem, que não havia nada a temer e que a situação estava sob controle. Mas, na realidade, a situação era muito diferente. A maioria das armas vendidas em Phoenix cruzava a fronteira sem nenhum tipo de controle e desaparecia na natureza, terminando nas mãos dos cartéis mexicanos. Os agentes da ATF encarregados de controlar cada transação perceberam que era simplesmente impossível seguir o rastro de centenas de armas. E os dirigentes da ATF sabiam de tudo. Sabiam que a operação Fast and Furious estava saindo mal, que a estratégia de gunwalking não havia sido uma boa ideia e que deviam deter a operação antes que fosse tarde demais. Inclusive, os agentes da ATF que trabalhavam em Fast and Furious foram a seus superiores para pedir-lhes que cancelassem a operação, dadas as desastrosas consequências que poderia acarretar. Mas, mesmo depois dessas advertências por parte de seus próprios agentes, os dirigentes da ATF não cancelaram Fast and Furious. Um rastro de armas desaparecidas. 8 de janeiro de 2010. Apenas alguns meses depois do início da operação, um relatório confidencial já mostrava a magnitude de Fast and Furious. Mais de 20 traficantes de armas haviam sido identificados, que, em conjunto, haviam comprado mais de 650 armas de fogo nos Estados Unidos. E este número só fez aumentar nos meses seguintes. 1.000, depois 1.500, depois 2.000 armas vendidas no âmbito de Fast and Furious. Algumas dessas armas foram recuperadas, é claro, mas a maioria escapou a toda a vigilância e desapareceu na natureza. Logicamente, tudo isso só podia terminar mal. O preço de uma decisão fatídica. E isso nos devolve àquela fatídica noite de 14 de dezembro de 2010. Naquela noite, o agente Brian Terry estava patrulhando com seus colegas em algum lugar do deserto do Arizona quando se depararam com um grupo de 5 homens armados. Desenrolou-se um tiroteio. Brian Terry foi ferido e, lamentavelmente, não sobreviveu. O que ninguém sabia naquele momento era que a arma que matou Terry fazia parte da operação Fast and Furious. Horas depois da morte de Brian Terry, a polícia chegou à cena do crime para iniciar sua investigação. E, por sorte, alguns dos criminosos deixaram para trás seus fuzis AK-47, entre os quais se encontrava a arma que causou a morte de Terry. Com seu número de série, os investigadores descobriram rapidamente tudo o que havia para saber sobre esta arma. Onde foi comprada, quando e, o mais importante, por quem. A resposta foi rápida. Tratava-se de um homem chamado Jaime Ávila, que havia comprado esta AK-47 em 16 de janeiro de 2010, em uma loja em Phoenix, Arizona. E sim, vocês adivinharam, Ávila era um dos compradores de palha que a ATF havia identificado no âmbito da operação Fast and Furious. Mais precisamente, Jaime Ávila havia estado sob vigilância por mais de um ano. Havia comprado dezenas de armas no Arizona, mas em virtude de Fast and Furious, nunca havia sido preso. Sim, é completamente incrível. E agora, imaginem a reação dos dirigentes da ATF quando souberam desta notícia. Que a arma que matou um agente da patrulha da fronteira, que custou a vida a um herói no cumprimento de seu dever, era uma arma que sua própria agência
em uma operação secreta e de alto risco, havia permitido que caísse em mãos criminosas. A tragédia de Brian Terry não era apenas a perda de uma vida, mas o estouro de uma verdade incômoda que abalaria toda uma nação. O segredo pior guardado, um agente comprado e o pânico interno. A notícia caiu como um raio sobre os escritórios da ATF. Brian Terry, um agente americano, havia sido abatido por uma arma vinculada a um dos traficantes de palha que a agência supostamente vigiava de perto. A revelação de que um agente poderia ter sido comprado ou comprometido por aqueles a quem devia monitorar desencadeou um pânico sem precedentes nas altas esferas da ATF. Os líderes da agência temiam, com razão, que este incidente se filtrasse e se transformasse em um escândalo de Estado de proporções monumentais. Nas horas seguintes à trágica morte de Terry, a ATF entrou em modo de crise total. Dezenas de e-mails voaram entre os diretores, desesperados para traçar uma estratégia que permitisse sufocar o incipiente escândalo. Seu plano, em sua simplicidade, era audaz e cínico: culpar os traficantes de armas e minimizar ao máximo o papel da agência na operação. Um e-mail, enviado por David Voss, um dos agentes encarregados da infame operação Fast and Furious, deixava dolorosamente claro: detivemos Ávila. Acusamos Ávila de ter comprado as armas de fogo. Desta maneira, não divulgamos nossa operação atual Fast and Furious. Um sucesso efêmero. E, surpreendentemente, esta estratégia inicial pareceu funcionar. Jaime Ávila foi preso, e o clamor público sobre a arma que matou Brian Terry se dissipou rapidamente. A ATF conseguiu, de certo modo, sufocar o assunto, evitando um escândalo de Estado, pelo menos por um tempo. Mas sob a superfície, a indignação começava a borbulhar. Dentro da própria ATF, vozes dissidentes, as dos agentes de campo que haviam participado diretamente em Fast and Furious, começaram a se levantar. Esses homens e mulheres haviam passado meses advertindo seus superiores sobre os riscos inerentes a permitir que os traficantes de palha comprassem armas e cruzassem a fronteira livremente. Agora que a situação havia descarrilado fatalmente, a ATF se eximia de toda a responsabilidade, jogando a culpa sobre os traficantes. Para esses agentes, o cinismo era insuportável. A revolta interna. "Não pode terminar assim", ressoava nos corredores da agência. "Seria muito fácil." Impulsionados por um profundo senso de justiça e indignação, vários agentes da ATF, entre eles um tal John Dodson, decidiram tomar as rédeas da situação. Estavam decididos a que a verdade sobre a operação Fast and Furious viesse à tona publicamente e, o que é mais importante, a que seus superiores prestassem contas por suas decisões. Com uma coragem admirável, esses agentes dissidentes conseguiram estabelecer contato com uma figura política de imensa influência, o senador republicano Chuck Grassley. Revelaram-lhe a história completa, com cada detalhe assustador. A Operação Gun Runner, a Operação Fast and Furious, o Gun Walking, a tática de permitir que as armas fluíssem ilegalmente. E, claro, a trágica morte de Brian Terry. O senador Grassley, ao ouvir a história, ficou visivelmente consternado. Não podia acreditar que os líderes da ATF tivessem autorizado uma operação de tal magnitude. No início de janeiro de 2011, Grassley embarcou em uma investigação exaustiva, construindo um dossiê sólido para lançar luz sobre todo o assunto. Um show de relações públicas. Enquanto o senador Grassley avançava em sua investigação, os líderes da ATF persistiam em sua estratégia de incriminar os traficantes de armas pela morte de Brian Terry. Em 25 de janeiro de 2011, a agência organizou uma grande coletiva de imprensa, anunciando com orgulho a detenção de 20 traficantes de armas. Os responsáveis da ATF declararam, com uma desfaçatez que hoje parece inconcebível: de setembro de 2009 a aproximadamente dezembro de 2010, os acusados conspiraram para comprar centenas de armas de fogo,
incluindo AK-47, destinadas a serem exportadas ilegalmente para o México. Os acusados, nenhum dos quais tem licença para vender armas de fogo, agiram como traficantes de palha ao declarar falsamente que compravam suas armas para si mesmos. A verdade era incrivelmente cínica. Depois da morte de Brian Terry, a ATF havia prendido não apenas Jaime Ávila, mas todos os outros traficantes de palha que havia estado monitorando por meses. Em seguida, apresentaram-se à imprensa, brandindo essas prisões como prova de seu bom trabalho, quando, na realidade, a própria ATF é que havia autorizado esses indivíduos a comprar as armas. Durante essa mesma coletiva de imprensa, um jornalista lançou uma pergunta incisiva a Bill Newell, o agente encarregado da divisão de Phoenix da ATF. Algum de seus agentes permitiu intencionalmente que as armas entrassem no México? A resposta de Newell foi categórica. Mas é claro que não. Nesse preciso momento, a ATF parecia ter alcançado seu objetivo. Não só havia sufocado as consequências de um possível escândalo de Estado, mas até havia conseguido tirar proveito da morte de Brian Terry. Apresentavam-se como o último bastião contra os cartéis mexicanos e até eram parabenizados por seu árduo trabalho. Parecia absurdo, mas era a dura realidade. O inevitável despertar. Mas, se os líderes da ATF pensavam que haviam saído ilesos, a realidade não tardaria a alcançá-los. Porque, como costuma acontecer nesse tipo de escândalos, quando se tenta ocultar a verdade com demasiada veemência, esta sempre acaba por estourar. Enquanto os diretores da ATF brindavam com champanhe, o senador Chuck Grassley avançava implacavelmente em sua investigação. Acumulava provas irrefutáveis e, em 27 de janeiro de 2011, dirigiu uma carta diretamente ao Procurador-Geral dos Estados Unidos, Eric Holder. Em sua missiva, o senador Grassley não se andou com rodeios. Com uma franqueza incomum, expôs as práticas duvidosas da ATF, mencionando a trágica morte de Brian Terry e acusando diretamente a agência de ter permitido que traficantes de palha comprassem armas com total impunidade. A carta concluía com uma solicitação formal e ineludível. Grassley desejava se reunir com os líderes da ATF para, segundo suas próprias palavras, adquirir uma compreensão mais completa das atividades da ATF no âmbito do projeto Gunrunner. Esta petição, formal e com um tom de urgência, foi recebida com uma rotunda rejeição por parte da ATF. Seus diretores, agarrados à negação, não estavam dispostos a responder às demandas do influente senador. Mas a situação escalaria ainda mais. Em vez de abordar diretamente as acusações de Grassley, a ATF recorreu a um aliado inesperado e formidável, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Sim, você ouviu bem. Para se defender, a ATF solicitou a ajuda direta de uma das instituições mais poderosas do país. O Departamento de Justiça entra em cena. Assim, em 4 de fevereiro de 2011, quando Grassley finalmente recebeu uma resposta à sua carta, esta não veio da ATF, mas do Procurador-Geral Adjunto dos Estados Unidos, Ronald Veidt. Em sua réplica, Veidt negou categoricamente as acusações formuladas contra a ATF. Em sua carta, Veidt escreveu, com uma convicção que resultaria efêmera, a alegação descrita em sua carta de 27 de janeiro, segundo a qual a ATF sancionou ou autorizou conscientemente a venda de armas de assalto a um traficante de palha que depois as transportou para o México, é falsa. A mensagem era clara. O próprio Departamento de Justiça afirmava que a ATF não havia feito nada de errado e nunca havia autorizado os traficantes de palha a comprar armas. Fim da investigação? Fim da história? Não tão rápido. A busca inabalável da verdade. Quando Chuck Grassley recebeu a resposta de Ronald Veidt, não só se sentiu intrigado, mas também profundamente suspeito. Por que o Departamento de Justiça apoiava a ATF com tal fervor, quando à primeira vista não havia uma razão óbvia para isso?
Grassley, impulsionado por sua intuição e seu compromisso com a verdade, não parou. Continuou sua investigação, aumentando a pressão sobre a ATF e o Departamento de Justiça. Enviou mais cartas, interrogou testemunhas, realizou solicitações oficiais. Em resumo, estava decidido a lançar luz sobre toda esta história. E justamente quando Grassley redobrava seus esforços, outro evento inesperado abalou os alicerces da investigação. A trágica morte do agente americano Jaime Zapata, abatido no México enquanto retornava aos Estados Unidos. A revelação foi devastadora. A arma que matou Zapata também pertencia à Operação Fast and Furious. Esta nova morte colocou a ATF em uma posição insustentável. A partir desse momento, era apenas questão de tempo antes que o escândalo explodisse. E assim foi. Poucos dias depois, em 23 de fevereiro de 2011, a cadeia CBS News publicou uma reportagem explosiva intitulada Gun Walked: How U.S. Weapons Flowed to Mexican Cartels. Arma andante. Como as armas americanas fluíram para os cartéis mexicanos. Esta reportagem da CBS News teve o efeito de uma bomba na opinião pública americana. Revelou o que a ATF havia tentado ocultar por meses. A agência havia autorizado a venda de milhares de armas a traficantes, permitindo que estas cruzassem a fronteira sem vigilância alguma. Imediatamente, todos os meios de comunicação repercutiram a história, e a opinião pública exigiu respostas da ATF. Como pôde a agência orquestrar uma operação desse tipo? Por que a justiça americana tentou sufocar o escândalo? E, sobretudo, quem estava realmente a par da Operação Fast and Furious? O rosto de um escândalo em crescimento. Um nome começou a ressoar com força. O de Eric Holder, procurador-geral dos Estados Unidos e, portanto, o mais alto dirigente do Departamento de Justiça. Holder, uma das figuras mais poderosas da administração Obama, tornou-se rapidamente o rosto do escândalo Fast and Furious. Segundo vários documentos, Holder havia sido informado da existência da operação vários meses antes da morte de Brian Terry, e, ao que parece, não havia feito nada para deter Fast and Furious. Como era de esperar, Holder negou categoricamente todas as acusações e pôde contar com o apoio inabalável do presidente Barack Obama. No entanto, mesmo com o respaldo presidencial, muitos não estavam em absoluto convencidos da inocência de Holder, em particular os republicanos. Estes estavam persuadidos de que o procurador-geral estava a par da operação, ou mesmo que havia sido seu instigador. É preciso lembrar o contexto da época. Era 2011. E as eleições presidenciais de 2012 se avizinhavam no horizonte. Todos sabiam que Barack Obama buscaria a reeleição. Para os republicanos, o fato de o procurador-geral do presidente poder estar implicado em um caso de tráfico de armas era, literalmente, um presente do céu. Desencadeou-se, então, uma longa e árdua batalha judicial. Os republicanos, liderados por Chuck Grassley, fariam todo o possível para lançar luz sobre Fast and Furious e compreender quem, dentro da administração Obama, estava realmente a par da existência da operação. No entanto, a tarefa se mostrou mais complicada do que o previsto. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez todo o possível para bloquear a investigação. A sombra da revelação. Notas confidenciais e negações contundentes. Desde o princípio, a transparência tem sido uma quimera neste intrincado labirinto. O Departamento de Justiça, sob a tutela do Procurador-Geral Eric Holder, tem se recusado reiteradamente a divulgar documentos cruciais, e quando o fez, a informação chegou incompleta ou, pior ainda, inutilizável. Mas os republicanos, com a tenacidade de sabujos na pista, não cederam. Sua implacável investigação, que se intensificou em outubro de 2011, desenterrou notas confidenciais que prometiam ser uma bomba. Estas revelações, de uma fonte interna, indicavam que o próprio Holder havia sido informado da operação Rápido e Furioso, não uma, mas até 5 vezes desde o verão de 2010.
No entanto, o assombro foi maiúsculo quando o procurador-geral, com uma calma que beirava a audácia, manteve-se firme em sua negação, afirmando que jamais havia lido tais notas e que desconhecia por completo os controversos métodos de rastreamento de armas empregados pela ATF. Um gigantesco pôquer de blefes se desencadeou entre democratas e republicanos, tecendo uma rede de acusações e desmentidos que manteve a nação em suspense. Um voto histórico e a invocação do privilégio executivo. A tensão atingiu seu ponto mais alto em 20 de junho de 2012. Nesse dia, em um acontecimento sem precedentes, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou a favor de declarar Eric Holder em desacato ao Congresso. O motivo? Sua obstinada recusa em entregar documentos vitais relacionados a Rápido e Furioso. Foi um momento que gravou seu nome nos anais da história política americana. Pela primeira vez, um procurador-geral em exercício era considerado culpado de tal delito. Mas o que aconteceu depois superou qualquer expectativa. Em uma jogada de mestre do xadrez político, o então presidente Barack Obama decidiu intervir pessoalmente. Invocando o raramente utilizado privilégio executivo, uma prerrogativa presidencial que permite bloquear a divulgação de certos documentos confidenciais, Obama desencadeou um turbilhão de especulações. Era a primeira vez que o presidente fazia uso desse poder desde sua eleição e sua ação reverberou em cada canto do país. Uma conspiração de alto nível? As perguntas que atormentaram a nação. A decisão de Obama acendeu a pólvora das teorias conspiratórias. Por que o próprio presidente se interpunha na divulgação de documentos em um caso que, aparentemente, não o envolvia diretamente? Para muitos, este era o indício irrefutável de que, Rápido e Furioso, não era apenas uma operação da ATF, mas que as ordens vinham de esferas muito mais altas, de indivíduos com um poder imenso. Alguns, inclusive, foram mais longe, sussurrando que a operação inteira havia sido uma ideia pessoal de Barack Obama, projetada para aumentar o número de tiroteios nos Estados Unidos e assim justificar um controle total sobre as armas de fogo. Embora esta última teoria carecesse de provas sólidas, sua mera existência revelava a magnitude do escândalo e como a invocação do privilégio executivo havia catapultado Rápido e Furioso de uma mera anedota a um potencial escândalo de Estado, que alguns já comparavam ao próprio Watergate. A administração de Obama parecia cambalear no precipício. Um final inesperado. As perguntas se acumulavam, pesadas como os segredos que o governo se negava a revelar. O que aconteceu depois? Quem orquestrou realmente a Operação Rápido e Furioso? Estavam realmente cientes dela membros do governo de Obama? A dura realidade é que as respostas já estavam diante de nós, embora em um silêncio ensurdecedor. Se antes deste relato as palavras Rápido e Furioso evocavam apenas uma popular série de filmes de ação, por que um escândalo de tal magnitude, comparado ao Watergate de Obama, não havia ressoado com força na consciência pública? Um nome tão impactante, afinal, não deveria ser esquecido. A verdade é que o escândalo de Rápido e Furioso nunca chegou a explodir por completo. Em junho de 2012, após a intervenção direta de Barack Obama, o caso começou a desvanecer. O privilégio executivo deixou os republicanos sem acesso aos documentos que tanto ansiavam, fazendo com que sua investigação estagnasse. Depois de quase 1 ano e meio de esforço, não haviam conseguido reunir provas concretas que demonstrassem que Rápido e Furioso era, de fato, um escândalo de Estado. A ausência de consequências e o desvanecimento da memória. Embora Eric Holder tenha recebido várias mensagens no verão de 2010 informando-o da existência de Rápido e Furioso, o procurador-geral negou tudo em bloco. E a falta de provas contundentes nunca foi seriamente questionado. De fato, foi confirmado em seu posto pela Casa Branca em julho de 2012
e completamente exculpado meses depois. Quanto aos funcionários da ATF implicados, alguns foram realocados ou se viram obrigados a deixar seus cargos, mas as sanções reais brilharam por sua ausência. Nem julgamentos grandiosos, nem condenações exemplares. Nada. Com o passar dos meses e dos anos, a lembrança de Rápido e Furioso começou a desvanecer da memória coletiva. O monumental escândalo de Estado que havia sido anunciado, talvez, nunca o foi realmente. A sombra da dúvida persistirá, mas a verdade completa do que ocorreu nos corredores do poder parece destinada a permanecer oculta, ao menos por agora. Um rastro de sangue além das fronteiras. No entanto, não devemos esquecer a obscura verdade que subjaz. Estamos falando de uma operação secreta de uma agência federal americana com consequências terrivelmente sangrentas. Além das trágicas mortes dos agentes Brian Terry e Jamie Zapata em solo americano, as armas de Rápido e Furioso ceifaram inúmeras vítimas. Do outro lado da fronteira, no México, estas armas foram implicadas em um sem fim de tiroteios, causando a morte de centenas de pessoas. E embora estas vidas perdidas tenham feito menos barulho midiático do que as de Terry e Zapata, sua realidade é inegável, um eco constante de dor e violência. Inclusive hoje, as armas de Rápido e Furioso continuam sendo ferramentas mortais nas mãos dos cartéis mexicanos, responsáveis pela morte de várias pessoas a cada ano. Um exemplo assustador deste legado é o fuzil encontrado em 2016 no arsenal de El Chapo, o célebre chefe do tráfico de drogas, uma arma que provém diretamente da operação da ATF. Se refletirmos por um instante, não é descabido imaginar que, em algum momento, uma dessas armas possa ser utilizada para cometer um crime nos Estados Unidos. Em semanas? Meses? Anos? A incerteza paira sobre o futuro, e com ela, a pergunta de como o governo americano reagiria se, Rápido e Furioso, voltasse a ser notícia. Quem assumiria a responsabilidade por um crime cometido mais de uma década depois dos fatos? Poderia isso até mesmo impulsionar as autoridades a reabrir o dossiê de Rápido e Furioso? A verdade sempre encontra seu caminho. Tudo é possível. E se há algo que esta intrincada história nos ensinou, é que mesmo quando é amordaçada, a verdade sempre, cedo ou tarde, acaba por vir à tona. O silêncio pode se prolongar, mas o sangue derramado e as perguntas sem resposta são um lembrete constante de que há capítulos que, por mais que se tente fechar, se recusam a ser esquecidos. Será este o momento em que o eco de Rápido e Furioso voltará a rugir, exigindo justiça e clareza? Tiça e clareza, tiça e clareza, tiça e clareza, tiça e clareza.